Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 8 e versículo de número 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Hoje, falando para os solteiros, semana passada, nós usamos o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, para falar para os casados. Nós vimos aqui que Paulo vem falando tanto para casado, como para solteiro. O que nós aprendemos, irmãos? Isso é um estudo. Nós aprendemos o quê? Que a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, foi em resposta a perguntas que lhe foram enviadas, pela parte da liderança de Corinto. Entenda bem, o evangelho estava chegando ao povo gentil, ao povo que não era judeu. E o povo que não era judeu tinha seus costumes, obviamente. Não tinha aquela coisa, porque o judeu tinha aquela lei, né? Judeu casa com judeu. Homem judeu obrigatoriamente casa com mulher judia. Mulher judia obrigatoriamente casa com homem judeu. Isso por quê? Por causa da religião. Deus exigiu isso e ordenou isso. Mas entre os gentios não existia, né? As mulheres casavam com homem de qualquer etnia, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade. Os homens do mesmo jeito, casavam com mulher de qualquer nacionalidade, de qualquer religião. Não tinha esse problema, tá? Só que agora o evangelho está chegando aos gentios, a essas pessoas que casado com pessoas de vários tipos de religião, vários tipos de crença. E essas pessoas, amados, elas têm seus costumes, elas têm suas tradições, elas têm suas crenças, tá? Então o evangelho chega assim impactando. O evangelho chega para transformar, para libertar e trazendo uma orientação. E ali dentro daquela igreja, quando o evangelho chegou, começou a brotar algumas dúvidas no coração dos próprios irmãos. Por exemplo, alguém perguntava: poxa vida, e agora? Eu estou casada, me converti, mas o meu marido é incrédulo. Poxa vida, e agora? Eu estou casada, eu era macumbeiro, sei lá, eu era tal religião, mas agora eu me converti, mas o meu marido continua seguindo outra religião. O que eu faço? Eu deixo meu marido, eu fico com ele? E ali eles foram nessas questões, nessas dúvidas, né? Os jovens lá perguntando: e aí, o que é que nós fazemos agora? A gente se converteu, entregou a vida para Jesus, a gente pode casar? Não pode? É pecado a gente casar? A gente tem que ficar solteiro? Enfim, a gente que é casado, a gente se converteu agora. Ô pastor, isso eram os irmãos perguntando lá, né? A gente supondo aqui, perguntando os pastores da igreja de Corinto: pastor, me converti, meu marido é incrédulo, e aí, eu continuo fazendo sexo com ele? Sim ou não, pastor? Pastor, nós dois somos crentes, olha a minha esposa, pastor, nós se convertemos agora. Pastor, é pecado a gente fazer sexo? Não é? A gente pode continuar fazendo sexo? Então surgiu, irmãos, quando as pessoas se converteram, começou a surgir essas perguntas, esses questionamentos, que é normal surgir quando alguém se converte. As pessoas já me perguntam: pastor Jadel, é pecado isso? Pastor Jadel, é pecado aquilo? Por quê? Porque a pessoa se converteu agora, está aprendendo a doutrina da graça, está aprendendo a doutrina neotestamentária. Aí ela começa a ter dúvidas, porque ela veio de uma religião distorcida, deturpada, veio do mundão, e ele quer saber realmente qual é a vontade de Deus para que ele possa fazer. Então entenda que as perguntas, aí a liderança da igreja de Corinto escreveu uma carta para Paulo, tá? Comunicando como é que a igreja andava, como é que estava, e fazendo essas perguntas, porque eles estavam com dúvidas. E como Paulo era um apóstolo, e tinha a inspiração de Deus para doutrinar a igreja, então eles buscaram socorro. Paulo, explica para nós, que a gente tem que saber como é que a gente vai conduzir esses jovens. Paulo tem lá uma irmã querendo separar, o que é que eu digo para ela? Ela casada com crente, ela casada com incrédulo, o que é que eu faço? Paulo tem lá gente solteira, pai. Paulo tem gente noivo, o que é que a gente faz? Eles casam ou não casam? Separa, como é que fica? Então eles foram e escreveram essas cartas por conta dessas perguntas. Se você ler aí, para a gente já entrar, né, na questão do solteiro, mas no versículo 17 até o versículo 24, você vai ver aqui, ali, o que é que Paulo diz para os gentios. Verso 17: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado.
É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não fique preocupado em ser liberto. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, o que é chamado, sendo livre, se torna servo de Cristo. Vocês foram comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. E no verso 24, foste comprado por bom, verso 24, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Por que Paulo está falando isso? Antes da gente, entrar na questão do solteiro. Observe que Paulo está dizendo, olha, se você foi chamado, se você, porque estava dúvida na mente dos irmãos, eu expliquei. Não, se você se converteu, se Deus te chamou, você estava casado, então continue casado. Se Deus te chamou, você estava solteiro, continue solteiro. Ou então, se não consegue ficar solteiro, casa. Tá? Se você foi chamado, seguia o judaísmo e fez a circuncisão, não tem problema. Deixa a circuncisão feita, não vale nada. Você foi chamado sendo incircunciso, também não tem problema. Continue incircuncidado, também não tem problema. A incircuncisão também não vale nada. O importante é que vocês guardem a palavra de Deus. Tá? Então Paulo dizia para aquele pessoal, Paulo, mas fui chamado casado, e o relacionamento de homem e de mulher, aquela coisa suja, pecaminosa. Paulo disse, não, de maneira alguma. Se você foi chamado casado, continue casado. Se você foi chamado e é um escravo, não fique preocupado, vixe, eu estou em pecado porque eu sou escravo, Cristo tem que me libertar. Fica tranquilo, não te preocupa. Claro que se você tiver a oportunidade de ser livre, aproveita a ocasião, mas lembra que mesmo você sendo livre, você vai ser escravo do Senhor. Então Paulo, ele deixa isso muito claro para a igreja de Corinto, sobre esses assuntos relacionados a casamento, que o irmão que foi chamado sendo casado, não precisa se preocupar em separar, porque tinha irmão querendo separar, achando que não podia ficar casado, achava que era pecado. E Paulo disse, não, continue casado. Foi chamado, sendo solteiro, fique solteiro, ou então case de uma forma legítima. Enfim, então Paulo, ele explica que os irmãos sosseguem o coração, fiquem tranquilos, sigam o evangelho na situação em que eles estão, o casado, solteiro, enfim, tá? Havia também a questão da circuncisão, para fazer parte da religião judaica, tinha que fazer a circuncisão, tá? E alguns ficaram preocupados, nós vamos ter que fazer a circuncisão, Paulo? E Paulo disse, não, de maneira alguma. Se você não fez a circuncisão, fique tranquilo, você não precisa se preocupar em fazer, siga Jesus. Pastor Paulo, eu fiz a circuncisão, eu segui o judaísmo. Não, também não se preocupa, não precisa desfazer, segue a Jesus e pronto, Em circuncisão, a circuncisão não vale nada, não tem influência alguma espiritual na vida do homem para com Deus. Então Paulo fala isso. Aí, lembrando, irmãos, agora entrando no assunto aqui para solteiro, tá? Tem gente solteira aqui, certo? Então preste bem atenção, os solteiros que ouvem essa palavra, e nós que somos casados também, para aprender, para ter conhecimento, para passar para eles. No verso 8, Paulo diz, digo porém aos solteiros e às viúvas, porque viúva também é solteira, porque o marido dela morreu, que lhes é bom que fique como eu. O que mostra isso para nós, Alguém vai dizer, pastor, Paulo era solteiro, ele nunca casou, porque o texto está dizendo, não, eu também podia dizer que Paulo era viúvo, porque também está dizendo que solteiro e viúvo, Quando Paulo diz, fique como eu, está querendo dizer que ele não tem mulher. Se ele era solteiro, se ele era viúvo, se ele foi repudiado pela mulher, enfim, isso é outra questão a se observar em outro momento. O importante aqui é que Paulo deixa claro que ele não tem esposa, ele não tem mulher. Se ele foi repudiado pela mulher, como alguns acreditam, tá? Ou se ele era viúvo, ou se ele nunca casou, era solteiro, enfim. Mas Paulo diz que o conselho aos solteiros e às viúvas, que é bom ficarem solteiros. É bom ficar solteiro. Então, irmãos, existe uma preocupação muito grande hoje na mocidade, no jovem, querer casar. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E Paulo está dando um conselho aqui, tá? Que o bom para o jovem de Deus, o jovem de Deus e a jovem de Deus, é que eles permaneçam solteiros, que eles não fiquem ansiosos para casar, não se precipitem a casar, mas que eles fiquem solteiros, como ele. Porém, no verso 9, Paulo diz, mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E o que é abrasar? Abrasar é o fogo do desejo sexual queimando dentro da pessoa.
Isso é abrasar, quer dizer isso. Está abrasado de desejo, aceso o fogo da paixão sexual. Então Paulo diz, né, que se não pode se conter, se o fogo do desejo sexual está aceso dentro do solteiro, então é melhor que ele se case, porque é melhor casar do que viver ardendo de desejo. E por quê? Porque se o jovem solteiro está ardendo o desejo, ele não consegue se dominar, ele não consegue se controlar, isso no entendimento de Paulo, isso é um dom de Deus. Casamento é um dom, ficar solteiro é um dom, isso é um dom de Deus. Então, se a pessoa não tem um dom para ficar solteiro e queima dentro dela o fogo do desejo sexual, Paulo diz que então é melhor se casar do que se abrasar. Por quê? Porque se não casar, vai acabar cometendo fornicação. Se não casar, o jovem que é solteiro, que não é casado, que não, eu vou ficar solteiro porque é melhor fazer a obra de Deus, né? Depois a gente vai ver isso aqui. Mas não consegue se conter os desejos sexuais, meu amigo, é melhor que você se case, porque senão você vai acabar se envolvendo num ato de prostituição, de fornicação, que foi o que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5. Nós sabemos que a cidade de Corinto, eu já falei, uma das principais cidades da Grécia, uma grande cidade, uma cidade rica, uma cidade de um grande poder aquisitivo por conta do grande comércio, uma cidade que tinha culto a pelo menos 2 deuses, né? Que o culto a esses deuses era praticando orgia sexual. Havia centenas de prostitutas que eram sacerdotisas, né? Sacerdotisas da deusa, daquela deusa da prostituição, daquela deusa do amor, né? Afrodite, né? Da deusa Afrodite. Eram sacerdotisas que andavam pelas ruas de noite só para poder seduzir os homens e fazer sexo com eles, para prestar um culto ao Deus delas. E então era uma cidade muito entregue assim à devassidão sexual. E os jovens ali, meu irmão, os jovens ali no meio daquela situação ali, tá? O sexo era tão fácil praticar o ato sexual ilícito que estava acontecendo isso. Aconteceu de jovem. Depois nós vamos, quando terminar isso aqui, esse estudo de hoje, tá? Nós vamos para 1 Coríntios capítulo 6, certo? Para falar sobre a questão da prostituição, porque na igreja de Coríntio não aconteceu apenas um caso de fornicação daquele jovem com a mulher do pai dele, com a madrasta dele, mas estava havendo também outros casos de prostituição dentro da igreja, por conta disso. Jovens que não estavam conseguindo conter-se sexualmente, ao invés de casar, ficava naquela coisa, né? Talvez a pressão ali dos pastores ou dos mais velhos, não casa, tem que ficar solteiro, e o menino ali não aguentava e acabava ali, em algum momento ali, acabava cometendo a prostituição. Então Paulo já dá um conselho aqui, tanto para os pais, como para as mães, como para os solteiros aqui. Não adianta o pai tentar impedir os filhos de casar, porque se o filho solteiro tem o desejo, aquele fogo está aceso dentro dele, tem mais é que procurar de fato um bom casamento com o homem de Deus ou com a mulher de Deus, para que não venha cometer a prostituição movido pelo fogo do abrasado, né? Pois está abrasado pelo fogo da paixão sexual. No capítulo ainda 7, no verso 25 ao 28, Paulo vai mostrar aqui que não se deve se precipitar em casar, tá? E se casar não peca, porém Paulo está querendo poupar a tribulação que eles teriam na carne. Olhe lá no verso 25 até o versículo 28. Diz assim: ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Eu não tenho nenhuma referência que Jesus tenha falado alguma coisa para as mulheres virgens, para as mulheres solteiras, porque de fato Jesus não comentou nada sobre isso. Mas Paulo diz: eu dou porém o meu parecer, a minha opinião, né, como um apóstolo de Cristo, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então Paulo está falando que a opinião que ele vai dar é baseada na fidelidade que Deus deu a ele para conduzir o rebanho de Cristo. Ele fala no verso 26: tenho pois por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher, não busque separar. Está livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não peca. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. É isso. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quando, em relação às moças, às virgens,
ele não tem nem uma referência de algo que Jesus tenha falado. Mas como ele é um apóstolo que tem a inspiração do Espírito Santo, ele fala revelado pelo Espírito Santo. Aí ele vai dar orientação para eles. E ele diz que se casar, no verso número 28, não está pecando. Não está pecando. Mas, e se a virgem casar não peca, todavia os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar. Então Paulo está dizendo o que aqui, irmão? Você moça, você rapaz, tá? Se você de fato deseja casar, quer se casar, almeja se casar, você não vai estar pecando em casar, de modo algum, certo? De maneira alguma. Claro, lembrando sempre aquela regra que Paulo estabeleceu: casar com crente, né? Casar com crente, não casar com incrédulo, com a pessoa do mundo. Mas o crente casa com crente, o servo de Deus casa com a serva de Deus, e uma serva de Deus casa com o servo de Deus. Então, você casando, você não estará pecando. Pastor, então por que o conselho que Paulo está dando para que eles fiquem solteiros, já que ele não vai estar pecando, né? Primeiro motivo qual Paulo está dando um conselho para eles ficarem solteiros, porque eles teriam tribulação na carne, e Paulo estava querendo poupar, porque Paulo era um homem experiente. Paulo sabia, meu amado, que casamento não é mar de rosa. Os jovens têm uma visão de casamento, uma coisa, né? Um conto de fada. Ele vai lá e assiste o filme da Cinderela, assiste o filme do príncipe com a princesa, né? Aí acha que casamento é aquilo ali, tá? Então casamento não é conto de fada, casamento traz tribulação para a carne. Paulo está deixando claro isso. Qual casal que nunca discutiu? Qual casal que nunca bateu boca? Qual casal que nunca brigou? Todos já brigaram, todos já discutiram, todos já bateram boca. Qual a mulher que nunca chateou o marido? Todas já chatearam. Qual o marido que nunca chateou a mulher? Todos já chatearam. Qual a mulher que nunca ficou deprimida, angustiada por ali pelos cantos, por conta de alguma coisa que o marido fez que magoou ela? Toda mulher já passou por isso. Então isso é tribulação na carne. Aí depois vem os filhos, né? Vem a dor do parto, depois vem o amamentar, depois vem o ter que deixar todas as coisas que você faz lá fora, para poder dedicar a sua vida a educar o seu filho, a criar o seu filho, a instruir o seu filho no caminho do Senhor. Então, casamento, meu irmão, Paulo diz, traz tribulação para a carne. E Paulo dizia, eu queria poupar-vos. A pessoa que casa tem que entender, irmão, que ela é como se ela estivesse entrando dentro de um cercado, dentro de um curral, dentro de um cercado, dentro de um salão fechado. Por quê? Porque agora vai ter limites. Aquele moço solteiro que saía 10 horas da noite, voltava meia-noite, agora não vai mais poder sair 10 horas da noite, agora tem uma mulher em casa. Aquela menina que passava o dia no WhatsApp despreocupada, que a mamãe lavava roupa, lavava prato, fazia comida, agora não vai poder passar o dia no WhatsApp, porque agora ela sabe que tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, agora é uma dona de casa. Então o casamento ele traz responsabilidades, ele traz obrigações, é bom, amadurece, tá? Mas traz tribulações para a carne. E Paulo diz que estava escrevendo isso, estou dizendo para o solteiro, né? Para vocês, para poupar vocês das tribulações que o casamento produz, o casamento traz. Até os melhores casamentos, irmão, até o melhor casamento. Graças a Deus nós temos na igreja aqui pessoas muito bem casadas, irmãos muito bem casados, homens que amam suas esposas que amam seus maridos, pessoas que são fiéis, que são honestos, que são idôneos, um que ajuda o outro, mas todos eles em certo momento já passaram ou passam ou passarão algum tipo de tribulação por conta do seu casamento. Essa é uma verdade, e Paulo está querendo poupar. Então tira essa ilusão da sua cabeça, você solteiro, que casamento é um mar de rosa, casamento é conto de fada, que não é. Casamento tem tribulação, tem luta, tá? Tem problemas, tem adversidades. Então é isso. Casamento não é apenas o ato sexual, tá? Se você acha que vai casar, vai fazer sexo a semana toda, o mês todo, o ano todo, você está enganado, tá? Você está enganado. Vai ter momento que você não vai estar com vontade, que você não vai estar com desejo, que você vai estar cansado, que você vai estar com problema, você vai estar assim, que você vai estar assado. Enfim, não vai pensar que casamento se resume em sexo, não se resume não.
tá? Casamento envolve muita coisa, e dentro dessas coisas tem tribulação, tá? Ficou claro isso aí, né? Esse é apenas o primeiro motivo, né? Primeiro motivo que Paulo está dizendo porque ele está dando esse conselho aos solteiros, Os outros motivos, vamos ver aqui, está no versículo 26. Por que Paulo está falando no conselho para aquele pessoal ficar solteiro? No versículo 26: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim, solteiro. Preste atenção. Aí no verso 29, 30 e 31: isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Não, peraí, nós lê já o verso 29, 30 e 31, mas vamos ler logo, 29, 30 e 31, isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher, seja como se não tivesse, os que choram, como se não chorasse, os que folgam, como se não folgasse, e os que compram, como se não possuísse nada, e os que possuem deste mundo, como se dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. Então Paulo está explicando aqui, irmãos, no verso 26, 29, 30 e 31, por que ele está aconselhando os jovens a não casar. Não é que ele é contra o casamento. Você já viu Paulo dizendo: solteiro, fica solteiro, é melhor ficar solteiro, mas por causa da prostituição é melhor vocês casar, né? Melhor casar. Então Paulo não é contra casamento, ele apenas está dando uma orientação que ele entende que é o melhor para aquela igreja, amém? Então ele vai explicar o seguinte, ele vai explicar, primeiro, verso 26, o que ele está dizendo? Que ele está falando, explicando aqui, por que ele está falando em tom de urgência. Irmão, solteiro, continue solteiro. Casado, continua casado. Não, mulher, não separa seu marido, não, separar, volta para o marido, fica sem casal então. Enfim, por que ele está dando esses conselhos? Por causa da instante necessidade. Qual era a necessidade, irmão? Ano 54 da era cristã, essa carta foi escrita. 24 anos depois da morte de Jesus. Os judeus estão perseguindo a igreja cristã em todas as partes do mundo. Em todo lugar do mundo, onde tem gente, cristão, servindo a Cristo, quando os judeus descobrem, eles vão em cima. Eles agridem, eles apedrejam, eles matam. Isso aconteceu. Viu que Paulo foi apedrejado. Foi arrastado para fora da cidade como tivesse morto. Depois Paulo foi chicoteado várias vezes. Não foi pelos romanos não, foi pelos judeus. Aí a perseguição dos romanos, irmão, só continuou 10 anos, só começou 10 anos depois que Paulo escreveu essa carta, no ano 64. Essa carta aqui é no ano 54. Paulo estava lá na cidade de Éfeso. Paulo tinha passado 3 anos na cidade de Éfeso, e de lá ele escreveu essa carta para a igreja de Coríntio, juntamente com o irmão Sóstenes, que era o principal da sinagoga lá de Éfeso. Ele fala isso lá já nos primeiros capítulos nos primeiros capítulos. Qual era a perseguição? Irmãos, a igreja está sendo perseguida, é isso que Paulo está dizendo. A igreja está sendo perseguida na Judéia, e a perseguição não está mais só na Judéia, está se espalhando por todas as partes do mundo. Aonde tem uma sinagoga judia, aonde tem os judeus, irmãos, eles informam os habitantes de Jerusalém, as autoridades de Jerusalém, e eles mandam, irmãos, prender, mandam açoitar, mandam humilhar e mandam matar. Essas pessoas estão seguindo Jesus. Eu estou querendo poupar vocês disso. Paulo estava dizendo, irmão, que era bom que os jovens continuassem solteiros por causa das perseguições que estavam vindo contra a igreja. E Paulo talvez não sabia de que no ano 64 a perseguição ia aumentar. Paulo não sabia disso, talvez. Inclusive Paulo morreu no ano 64, decapitado pelas mãos do imperador Nero. A perseguição foi terrível. Nero matou milhares, irmãos, milhares de cristãos, das formas mais bárbaras. Aí quer dizer, Paulo está dando esse conselho 10 anos antes da grande perseguição começar no Império Romano. Os irmãos que ouviram o conselho de Paulo continuaram solteiros. Os que não ouviram, casaram, tiveram meninos. Os meninos agora já estavam com 10 anos de idade, né? 8 anos, 7 anos.
Aí agora o Império Romano se levanta perseguindo os cristãos. Agora os cristãos têm que fugir. Para os que ficaram solteiros, para fugir, é melhor. Mas para o irmão que picha a vida, nem deu ouvido o conselho de Paulo. Agora tem uma mulher, um menino, 2 meninos, 3 meninos, e tem que fugir com eles. Não é mais difícil? Mais complicado. E quando aquele pai ia preso, o pai e a mãe ia preso para ser jogado na arena do Coliseu, e vendo os 2 filhos dele, um menino de 2 anos, outro de 7 anos, ficando em casa sozinho, abandonado, sem saber quem ia cuidar, e eles sendo levados para a arena do Coliseu para ser devorados pelos leões. Outros que eram levados para a arena do Coliseu e levavam seus filhos pequenininhos no braço para poder ser comido com o leão junto com ele. Era tribulação ou não era? E Paulo diz: olha, eu estou dizendo para você ficar solteiro por causa da necessidade que nós estamos vivendo hoje. E nós sabemos, obviamente, que também existia a obra missionária. A obra missionária a ser feita, né? E o solteiro ia ter mais tempo para fazer isso. A gente vai já ver aqui também mais um pouco adiante. Então, amados, você vê que Paulo fala disso por causa da necessidade. Aí do verso 29 até o verso 31, que a gente acabou de ler, né? Não precisa ler de novo. Paulo fala que eles creem de que Cristo voltará a qualquer momento. Ele dá a entender isso no que ele está falando, que Cristo vai voltar a qualquer hora. O arrebatamento acontece a qualquer momento. As perseguições estão aí, as profecias estão se cumprindo, os sinais se cumpriram, então Cristo vai voltar. Então, meus amados irmãos, o que acontece é o seguinte: quem esteja casado, seja como se não tivesse casado. Quem possui alguma coisa, seja como se não possuísse. Cristo está voltando. Está voltando. Então, isso, o segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo alerta os irmãos, o porquê que ele aconselha o jovem a ficar solteiro. Quem está entendendo, diga amém. Né? Então, por quê? Por causa da necessidade, das perseguições que está surgindo contra a igreja. Pastor, já vai vir perseguição contra a igreja ainda? Vai, com certeza. A igreja ainda vai passar muita perseguição. A igreja ainda vai ser tão perseguida quanto os apóstolos e a igreja do passado foi. Tá? Então vai vir. Aí você já começa a pensar aí, o jovem, o solteiro. Se você vai ficar solteiro, tranquilo, não está pecando. Ou se você prefere casar, também tranquilo, não está pecando. Todavia você tem que lembrar disso aqui. Às vezes eu fico preocupado, irmãos, quando eu ouço pessoas falando: eu quero ter mais filhos. Eu fico preocupado com isso. Claro que não é pecado ter filho, obviamente que não, né? Mas eu fico preocupado por quê? Puxa vida, meu irmão, o mundo acabou-se. O mundo não presta mais. Nós já estamos doidos para Jesus sair daqui e voltar logo. O sofrimento aqui é grande. Ainda vou botar mais menina aqui para sofrer ainda. Claro, quem é pai, solteiro, né? O desejo que tem é pelo menos um filho, né? Para alegrar a casa, alegrar o lar. Isso a gente compreende, né? Mas vai botar uma monte de menino no mundo aí, meu irmão? Uns 8 filhos, 12 filhos, 15 filhos? Não. O mundo não está mais para isso hoje não, né? Vai com calma aí, irmão, em nome de Jesus. Então, aí Paulo continua no verso 32. Olha lá. Outros motivos pelo qual Paulo orientou o solteiro a ficar solteiro: bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher, a esposa. Olha o outro motivo pelo qual Paulo quer que os meninos continuem solteiros. Porque o solteiro cuida das coisas de quem? Do Senhor. Mas o casado cuida de quê? Das coisas do mundo para agradar a esposa. Então Paulo está dizendo, aí ele diz aqui no verso 34: há diferença entre a mulher casada e a solteira, a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Olha interessante o verso 35, olha ali, ó.
Digo isso para proveito de vocês, não é para laçar vocês, mas para o que é decente e conveniente, para vocês se unirem ao Senhor sem distração alguma. Irmãos, tanto a perseguição era grande, como havia uma necessidade urgente de que o Evangelho se espalhasse pelo mundo. Havia uma necessidade urgente, irmãos, de pessoas serem enviadas aqui, ali e acolá para levar o Evangelho. O mundo precisava ser alcançado, as pessoas precisavam ouvir o Evangelho. Ninguém tinha ouvido o Evangelho ainda, poucas pessoas tinham ouvido falar de Jesus. E Paulo fala aqui, meu irmão, podemos levar aqui pela questão missionária. Paulo vê a urgência de enviar missionários, e Paulo sabe que enviar um missionário com família é mais dificultoso, porque às vezes a mulher não quer ir, às vezes a mulher vai, mas vai murmurando, acaba atrapalhando o ministério do irmão. Às vezes a mulher vai, mas acaba sendo uma pedra de tropeço, um peso em cima do camarada. Chega lá no campo de missão, eu vou, mas chega lá para murmurar, para reclamar, para atrapalhar o trabalho do missionário. Então, olhando por esse lado também, por essa necessidade, irmãos, e Paulo diz, para vocês se unir ao Senhor sem distração alguma. Porque se você casar, minha irmã, você vai estar, agora você, em vez de estar santificando no corpo, na alma, no espírito, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, você vai estar cuidando das coisas do mundo para agradar seu marido. Foi isso que Paulo disse. É melhor, meu irmão, que você fique solteiro para fazer a obra do Senhor, para agir como missionário, para ir aos cantos do mundo, fazer a obra de Deus. Por quê? Porque se você casar, você vai estar preocupado com as coisas do mundo para agradar a sua esposa. E Paulo diz, eu queria que vocês se unissem ao Senhor sem distração alguma. Repito, não que casar fosse pecado. Paulo não era contra o casamento. Já falei isso várias vezes. Para daqui a pouco não sair, Paulo era contra o casamento. A Bíblia diz que Paulo não era para casar. Não, Paulo não disse isso. Paulo aconselhou. Ele disse que era mais conveniente, que era melhor, que era mais apropriado por conta daquele momento que eles estavam vivendo. Nós também não podemos pegar isso aqui e usar de regra para toda a vida. Né? Por quê? Porque a situação naquele tempo no mundo era diferente da situação no mundo hoje. No Brasil nós não temos perseguição, né? No Brasil não tem ninguém querendo matar nós, pelo menos que eu saiba não, né? Não tem ninguém querendo matar a gente, tem ninguém querendo prender a gente. No Brasil nós somos livres para fazer a obra de Deus, então o cara pode casar tranquilo, não tem problema. Mas lá era difícil, lá era diferente, lá era mais complicado. Aí quando vai para essa questão missionária de fazer a obra, meu irmão, por uma vez eu perguntei ao padre da cidade que eu morava, por que padre não casava? E ele foi me explicar, né? Já que eu tinha uma proximidade dos padres, ele me explicou. Ele disse que era porque ficava era mais fácil. Um dos motivos, né? A gente sabe que a igreja exige o celibato do padre, o padre não pode ter mulher, não pode fazer, enfim. Mas por quê? Eles dizem que é porque esses padres, você sabe que padre ele é muito enviado para um canto, para outro, né? Vai para um país, vai para outro país, eles dizem que para ir sem mulher é mais fácil, é mais tranquilo. Mas onde é que está o erro da igreja católica? É que eles obrigam, eles impõem, e a Bíblia não obriga nem impõe, tá? Então aí é onde eles erram, porque daí coitado do padre lá, está doido para casar e não pode, né? Aí é complicado, né? Então, irmão, então você está entendendo isso, né? Que Paulo está dizendo para os irmãos, o terceiro motivo qual era? Que ele queria que os irmãos se unissem ao Senhor sem distração nenhuma, tá? Tivesse sempre ali dedicado à obra do Senhor. E é interessante que ele diz que o solteiro, a virgem, a solteira, ela santifica o seu corpo e o seu espírito, está sempre ali jejuando, buscando a Deus, né? Para dominar a sua carne, se controlar, se dominar, servindo a Deus. Mas a casada não, ele mostra a diferença aqui clara no verso 74, que a casada não, ela está mais preocupada lá, cuidar das coisas de casa, do marido. Olha, que você presta atenção, uma menina solteira responsável, ela tem obrigações? Tem. Uma menina solteira responsável tem obrigações, né? Ajudar sua mãe, tá? Estudar, trabalhar, enfim, ela tem suas obrigações. Mas se ela fosse casada, as obrigações iam multiplicar, tá? Então quer dizer, então Paulo já diz que ele prefere que os irmãos continuem solteiros por conta disso, para que eles não se distraiam, né? Não se distraiam. Agora, no verso de número
36 ao 38, Paulo vai dar um conselho aos noivos. Vamos ler do 36 ao 38. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, e resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Olha, do 36 ao 38. Esse texto, irmão, é um texto muito obscuro. Tive de dar uma estudada sobre ele aqui. Primeiro, quando eu leio o 36, 37, 38, mas principalmente o 38, dá a entender que Paulo está falando para o pai da menina virgem, né? Ó, no 38, de sorte o que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. É como se você estivesse falando para o pai da menina: ó, não dê sua filha a casamento, você está fazendo bem, mas se você não der, você está fazendo melhor. Mas só que isso, irmão, não faria sentido. Como é que o pai da menina vai... O pai da menina não está sabendo os desejos sexuais que ela tem. O pai do garoto também não está sabendo o desejo sexual que ele tem. Então, obviamente que Paulo não está falando para o pai da virgem, da solteira. Paulo está falando para o noivo dela, para aquele que estava prometido a ela, porque na antiguidade, você sabe como é que era, né? Até ainda tinha essa cultura também aqui, né? De uma certa forma, que os pais, eles prometiam a filha em casamento ao filho do fulano de tal. Era um prometimento, né? E ficava aquilo ali. Então pronto, aquela menina, ela estava prometida a casar com o filho do fulano de tal. Aí quando eles crescessem mais, atingissem sua idade mais madura, aí os pais iam lá, se juntavam e davam as meninas em casamento, né? Aí botavam os dois para se casar. Existia essa cultura, principalmente no Oriente Médio, né? E também naquelas regiões ali na antiguidade, onde Paulo está escrevendo. Mas a questão aqui qual é? Então, o jovem, você rapaz, solteiro, recebeu o comprometimento de casar com uma menina, uma virgem, né? E aí Paulo está explicando, no verso 36, agora leva por esse lado aí, tá? Você, jovem, está comprometido a casar com a menina, né? Ou está noivo, ou está comprometido a casar com a menina e com a virgem. Aí ele diz: se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado da flor da idade, já tiver atingido a idade madura, aquela menina, aquela moça, aquela virgem, né? E se for necessário, que faça o tal como quer, não peca se casar. Quer dizer, se aquela menina, moça, virgem, já atingiu uma idade certa madura, né? Madura, então, se o noivo dela, o prometido a ela, acha que é necessário casar, né? Porque ama ela e não quer prejudicar a vida dela, porque ele sabe que ela não vai se conter, que ela não vai conter os seus desejos, enfim, ele diz aqui: se ela está passando da flor da idade, atingiu a idade madura, você está vendo que é preciso casar, então casa, não tem problema. Você não vai estar pecando. Paulo fala isso. Aí no verso 37 ele diz: todavia, o rapaz que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, resolve no seu coração guardar a sua virgem, ou seja, não casar com a sua prometida, com a sua virgem, com a sua noiva, ele faz bem. Está entendendo aí? Está prometida a menina, vai casar. Não, mas agora eu me converti ao evangelho, eu quero servir a Cristo. Não, eu consigo me conter, consigo me dominar. Não, então não vou casar. Paulo disse que ele faz bem. Mas se ele sabe, a noiva dele já atingiu a certa idade madura, ele também, e ele não consegue se conter, então Paulo diz que é melhor casar. Tá? E no verso 37, verso 38, né? Então ele disse aqui no verso 37, né? Se está firme no coração, não tendo necessidade, não tem necessidade sexual, não sente os impulsos, né? Então tem poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, então faz bem.
Verso 38, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá faz melhor ainda. Pronto. Então Paulo deixa claro aqui essa questão, essa situação. Que se o rapaz conheceu a Cristo, agora conheceu a doutrina, ele sentiu o chamado de Deus, ele sentiu a necessidade de ir aos povos, de fazer missões, de lançar a obra do Senhor, e ele sabe que ele solteiro vai ser melhor, ele vai poder se dedicar mais, se entregar mais, e ele não tem um desejo sexual, ele consegue se conter. Então Paulo diz: então meu amigo, então fique solteiro, é melhor. É melhor. Conversa com a tua noiva, com a tua virgem, fala para ela, resolve a situação, pronto. Mas se nesse diálogo, nessa conversa que você tiver com a sua noiva, com a sua prometida, com a sua virgem, né? E você sente a necessidade dela, que ela está madura, né? Foi prometida a você, quer se casar, né? E você também tem amor por ela, também tem desejo por ela, então casa, faz isso, é melhor. Está entendendo, irmãos, o conselho de Paulo? Está ficando claro? A gente está estudando aqui, irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a parte do solteiro, tá? Então, irmãos, é isso, né? Para resumir, para concluir, é isso que Paulo deixou claro aqui para a igreja de Corinto na questão dos solteiros, tá? Que era melhor que eles ficassem solteiros, porém Paulo não era contra o casamento, disse que se eles não conseguissem conter o desejo sexual, então que se casasse, não estaria pecando. Paulo deu o conselho também no verso 25 ao 28, que o jovem não deve se precipitar em casar, tá? Não deve se precipitar em casar. Se quer casar, tem calma, espera a pessoa certa em Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? E casando não peca, mas saiba que vai sofrer tribulação na carne, tá? E em algum momento, dado momento, se for fazer a obra de Deus, tá? Pode ser que a sua mulher não lhe ajude tanto, ou pode ser que seu marido não lhe ajude tanto. Quando os dois realmente se ajudam, é maravilhoso, né? Como o meu caso, graças a Deus que a minha esposa me ajuda 100%, é maravilhoso. Mas quando o cara, ao invés de ter uma mulher que ajuda, ele leva uma pedra nas costas, aí é mais difícil, né? Mais difícil. Então, aí Paulo depois vai explicando o motivo, né, pelo qual ele quer que o jovem fique solteiro. E Paulo deixa claro que é por conta deles não vir sofrer tribulação na carne. Paulo queria poupar eles disso, por causa da necessidade das perseguições que está surgindo e que vão aumentar. E Paulo sabia que o solteiro é mais fácil de fugir, mais fácil de esconder, e a necessidade missionária também de servir ao Senhor, né? E Paulo explica esses motivos pelos quais é importante que o jovem fique solteiro, tá? E depois ele dá o conselho para os noivos, tá? Porque é que não faria sentido nenhum do verso 37 até o verso 38 se Paulo estivesse falando para um rapaz que não tinha comprometimento com nenhuma menina. Como é que Paulo está dizendo? Olha, se você trata bem a sua virgem, né, e entende que tem que casar com ela, pode casar, mas se você acha que pode se conter, não tem problema, então Paulo está falando para a gente que tem um comprometimento de noivado, tá? De noivado. Para o solteiro que não tem comprometimento, ele já vinha falando. Já do verso 37 ao 38, ele se refere de fato a quem já tem um comprometimento de casamento, para quem já está comprometido a se casar no noivado. Os outros versículos não, os versículos anteriores é para quem está solteiro mesmo, né? Um garoto que não tem ainda uma noiva, que não tem ainda um relacionamento sério, pensando em casar, pronto, é para esses. Mas aqui, especial do verso 37, do verso 35, aliás, né, ao 38, Paulo está falando aqui para quem já está comprometido, né, um noivado, alguma coisa assim mais séria, né? E lembrando, né, que Paulo estava dando essas instruções, né, esses alertas em tom de urgência, por conta do pensamento deles que Cristo estava voltando. Paulo estava dando esse alerta em tom de urgência por conta do pensamento deles de que o arrebatamento ia acontecer a qualquer momento, já que os sinais no entendimento deles já tinham se cumprido, todos. Paulo estava dando esse alerta no entendimento deles por causa da perseguição, por causa da necessidade da obra missionária, tá?
Então fica aqui, amados, um conselho ao solteiro: não se sinta inferior aos seus amiguinhos da colégio, da faculdade, porque você não tem uma namorada, porque você não está pretendendo casar. Não sinta que há algo estranho de você. Poxa vida, meu Deus, eu sou homem, macho, né? Mas não tenho desejo de casar. Eu não sinto necessidade sexual. Isso é um dom que Deus lhe deu. Paulo deixa claro nisso. Paulo fala claro que ficar solteiro é um dom de Deus, e o ficar casado também é outro dom. Por isso, por que tem tanto divórcio hoje em dia? Já viu isso aí? Tem milhões de casamentos todos os anos e tem milhões de divórcios todos os anos. Por quê? Porque tem gente casando sem ter o dom de casar. E Paulo deixa claro que casamento é um dom, não é para todo mundo. Jesus também falou isso. Quando Jesus disse que casamento era para a vida toda, lá no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, de Marcos, né? Jesus disse que casamento era para a vida toda. Os discípulos disseram: então Jesus, se a relação do homem com a mulher é assim, então não convém casar. E Jesus disse: isso é para aqueles a quem Deus deu a capacidade. Então ele mostra claramente que é um dom de Deus. E ficar solteiro também é um dom. Então, se você é solteiro, eu repito, se você é solteiro, né? Solteiro, já está aí numa certa idadezinha, né? Da juventude assim, mais amadurecendo, sente aquele desejo sexual, aquela coisa, não acha estranho não, que isso também é normal. É sinal que Deus não lhe deu o dom do celibato, que você realmente vai ter que casar, tá? Vai ter que casar. Agora não vai fazer besteira, andar fazendo sexo por aí. Lógico que não, porque o sexo é legítimo dentro do casamento, tá? Então, se você tem aquele fogo, aquele desejo, o fogo do sexo sexual, é normal. Se a mulher, a moça aí, que está ouvindo essa palavra, muita gente ouvindo aí em todos os lugares, né? Tem aquele fogo, desejo sexual, é normal. Só não vai fazer sexo antes de casar, pelo amor de Deus. Mas é normal, quer dizer então que você não tem o dom do celibato. Mas se você, do mesmo jeito, o menino, o rapaz, tem um fogo, não, é normal, meu filho, é claro que é normal, né? Vai ficar atribulado com isso, não, meu Deus, é normal. É sinal que você não tem o dom do celibato. Tá? Você vai ter que casar. Mulher que eu digo de verdade, como assim? Não é lésbica, né? Não tem desejo por outra mulher. Mulher mesmo, mulher. Como é que chama? Como é que chama, Jara? Mulher. Como é que chama? Hétero, né? Você é mulher heterossexual, hétero, né? Mas você não tem desejo sexual pelo homem, mas você é hétero. Mas você não tem desejo sexual, então é porque Deus te deu o dom do celibato, tá? Você pode ficar solteira, tranquila. Mesmo jeito você, irmão. Pastor, acho que tem uma coisa errada comigo, pastor. Eu sou macho, eu sou hétero, mas eu não tenho desejo sexual. Calma, irmão. É porque Deus lhe deu o dom do celibato. É porque Deus quer você solteiro, para você fazer a obra dele, tá? Então aí, porque o que leva o homem ao casamento? O que leva o homem ao casamento? Sem dúvida alguma, irmão, é o sexo. É o sexo. Não tem, os outros motivos estão em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. O principal motivo que leva alguém a casar é o desejo sexual. Esse é o principal motivo que leva uma a casar, é o desejo sexual. Então, mas se você não tem esse desejo, mesmo sendo hétero, então é porque você tem o dom do celibato. Logo, você não tem necessidade de casar. Se o principal motivo que leva o homem a casar é o desejo sexual, porque se você casar, você não vai cumprir seu papel direito dentro do casamento. Porque a Bíblia diz o quê? Que a mulher, quando casa, tem que dar prazer para o seu marido. Nós lemos isso aqui semana passada. Ela não tem poder sobre o corpo dela. Toda vida que o marido quiser fazer sexo, ela tem que ceder. Aí se a mulher casou tendo o dom do celibato, como é que vai ficar? Vai ficar complicado. Se o homem tem um dom do celibato e casou, a mulher vai querer fazer sexo, ele não está com vontade nunca. Eu conheci casos assim, irmão. Uma moça casou com um rapaz, todos dois da igreja, não é daqui não, tá? Você mora em outro estado. Mas eu conheço. A menina eu conheço, tá? É o pessoal lá de uma família amiga nossa. Casou com esse rapaz da igreja. Já estava casado, olha, há mais de meses. E o cara não tinha procurado ela ainda para consumar o casamento no ato sexual. Ele estava achando estranho, achando talvez que o cara era homossexual, alguma coisa desse tipo. E nem sempre é. Nem sempre é. Às vezes o cara tem um dom de celibato, ele não tem apetite sexual, não tem desejo sexual. Isso é estranho para nós que temos, é estranho. Mas isso é um dom que Deus dá a alguns, tá? Então
Então entenda isso: se você não tem o fogo do desejo sexual, você é um celibatário pelo dom de Deus. Fica solteiro, não precisa casar, vai cuidar das coisas do Senhor, amém, amado? Mas se você tem o fogo do desejo sexual, então direitinho, organizadinho, como homem de Deus, como mulher de Deus, procura uma menina de Deus, procura um rapaz de Deus, tá? Não para estar aí, né, como namoro velho do mundo, se abraçando, beijando, essa coisa, não, tá? Isso aí é coisa indecente para homem de Deus e mulher de Deus. Mas procura uma mulher de Deus, homem de Deus, para manter um relacionamento sério, tá? Para um casamento. Também não vai ficar experimentando um e outro, que isso aí não é picolé, né? Não é bombom, não é uma comida. Não, eu beijei esse aqui, mas não gostei, beijei outro. Não, não tem isso, tá? Não existe isso. Você vai sentir o carinho por uma pessoa, a pessoa vai sentir carinho por você, vocês vão criar uma amizade, vão conversar, o amor vai aumentar, vai crescer, vocês vão se tornar amigos, vai ter um relacionamento ali santo, tá? Até que vai chegar um momento que vocês vão ter que entender que tem que casar. Pronto, a gente se ama, vamos casar, tá? Mas vão com bem calma, com bem tranquilidade, sem pressa nenhuma, porque casamento traz tribulação para a carne. Então tem cuidado com a pessoa que você vai casar, em nome de Jesus. Ora bastante, pede direção a Deus, tá? E Deus vai dar essa direção em nome do Senhor.